Bom, gente, fiquei esse tempinho sem gravar vídeo, mas foi de propósito, tá? Porque hoje eu queria fazer um vídeo falando sobre Piripiri, né? A cidade onde eu moro, onde eu me criei, onde eu nasci, mas o aspas irá continuar. Enfim, é a cidade onde a gente brinca, né? Que no dia 4 de julho os Estados Unidos param para nos homenagear. Tá? Mas é só uma brincadeira. Por quê? Porque dia 4 de julho é o dia da fundação da nossa cidade, né? O aniversário da nossa terra dos quatro is, da terra dos vagalumes, da terra onde cada amigo é um irmão, e abrimos aqui um parêntese, né? E entre irmãos há muito fuxico, e aqui em Piripiri há muito fuxico, fecha-se parêntese. A nossa terrinha, a nossa CM, né, capital do mundo, e por aí vai. Fim, agora, dia 4 de julho, Piripiri completa 115 anos de emancipação política, e hoje eu vou contar assim, um pouco da criação, tá, do povoado, da vila, da fazenda, até chegarmos à cidade de Piripiri. Tá bom? E muito obrigado, viu, Padre Freitas, por ter tido essa visão e nos presentear com essa cidade. Tá? Então fica aí que agora nós vamos contar um pouco de como tudo isso se deu. Eu agora vou fazer assim, primeiro um resumozinho de como se deu tudo e depois entrar em alguns detalhes. Então, primeiramente, o padre, né, Domingos de Freitas e Silva é conhecido como o fundador de Piripiri. Todo piripiriense sabe disso. Ele estabeleceu-se na região em 1844, construindo uma casa e uma capela que era dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Eu também conto como saiu de Nossa Senhora do Rosário para Nossa Senhora dos Remédios. E a capela, né, que, aliás, e Nossa Senhora dos Remédios acabou por se tornar a padroeira da cidade. Essa capela, juntamente com a residência e um engenho, deu origem ao povoado que eventualmente se tornou a vila de Piripiri, elevada que foi elevada à categoria de vila em 1874. O Padre Freitas, após participar da independência do Piauí, ele buscou refúgio em uma área conhecida como Anajás, que é ali o açude de Anajás, onde construiu sua residência e seu engenho. Ao lado da residência dele, ele construiu a capela em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, não era ainda Nossa Senhora dos Remédios, que foi um marco importante no desenvolvimento do povoado. Com o tempo, o local atraiu moradores, impulsionando o desenvolvimento da região e levando a sua elevação à vila de Piripiri, na verdade. O Padre Freitas também foi um agente de desenvolvimento, né? O Padre Freitas era 1001 utilidades, pior do que aquela esponja de aço, né? Então, assim, o Padre Freitas também foi um agente de desenvolvimento, promovendo a educação com aulas de primeira letras, e como Bila também é cultura, Bila foi pesquisar o que era aulas de primeira letra. Refere-se à educação primária focada no ensino elementar da leitura, da escrita e da aritmética básica. Ou seja, as primeiras letras são ler, escrever e contar. E também do latim. E incentivando a agricultura e a produção de cachaça e rapadura. Não é à toa que o povo de Piripiri gosta de uma pingazinha, né? Enfim. Aí, isso aqui foi
um pequeno resumo de como quando o Padre Freitas chegou aqui. Agora eu vou entrar num pouquinho mais de detalhe. O ano era 1844. Padre Freitas se muda do sítio Anajás, lá no açude Anajás, para a casa grande dos Freitas, na fazenda Periperi, com a família, né? A dona Jesuína, que foi a sua segunda esposa, que era a Jesuína Francisca da Silva, a atual mulher, né? A segunda esposa dele, os 5 filhos com dona Lucinda Rosa de Souza. A dona Lucinda foi a primeira esposa do Padre Freitas, com quem ele teve 5 filhos. E também com ele os escravos dele. O local agradável, próximo a um olho d'água que lhe garantia a permanência e proporcionando uma vida mais saudável para as pessoas e os animais. Infelizmente, esse olho d'água, ele não existe mais, mas eu, quando era criança, ainda cheguei a banhar muito lá. Hoje em dia, onde é esse olho d'água, é conhecida como a Praça dos Skatistas, ali no Garibaldi. Mas eu cheguei, quando eu era criança, eu cheguei a banhar nesse olho d'água. Começa uma nova história do Padre Freitas, agora em Periperi. No início, na labuta do dia a dia com os afazeres da Casa Nova, concomitantemente, talvez com os acabamentos da capela em honra a Nossa Senhora dos Rosários, dos currais, das plantações e das criações de gado, né? Afinal, era uma fazenda. Padre Freitas divide seu tempo ao ensino das primeiras letras e da língua latina, né, que é o latim. Tudo gratuitamente. Na realidade, foi o primeiro professor de Periperi, né, já que ele ensinava as primeiras letras e latim para ao povo aqui já da região, né, os moradores da fazenda dele. Ele também ensinava a doutrina católica às crianças e aos adultos, tá? Demonstrando claramente ser um educador por excelência, preocupado com a formação geral do ser humano, né? Então, assim, realmente o Padre Freitas foi muito visionário para a época dele, né? Vou puxar bastante o saco dele aqui, se preparem. Enquanto a sua esposa, agora a dona Jesuína, não é mais a Lucinda, ela coordenava os trabalhos de casa, ela cuidava dos filhos e dos enteados, ela ensinava algumas prendas domésticas, né, como costurar, afiar e fazer renda. Tudo graciosamente a quem quisesse aprender. Então, se você queria aprender uma dessas coisas, você ia lá, a dona Jesuína lhe ensinava. Mas Padre Freitas não queria só isso. Uma vida parada, sem perspectiva, sem avanços, baseada no cotidiano. Talvez muito entediante, muito comum às outras localidades. Ele queria um foco, que era transformar o simples lugarejo em uma localidade mais desenvolvida, né, que acabou sendo a 5ª cidade mais desenvolvida do estado. Até 1855, somente 2 casas existiam na localidade da fazenda Periperi, que era a residência casa do Padre Freitas e a capela, já em honra a Nossa Senhora dos Remédios, que mais adiante eu vou contar como se deu a mudança de padroeira, tá? Foi aí que o Padre Freitas, com sua determinação de empreendedor, porque ele realmente foi um empreendedor e benfeitor, ele divide as terras de sua propriedade em pequenos lotes e oferece
a quem quiser construir casas. Tá? Você queria construir uma casa, você ia lá, Padre Freitas lhe dava um lote e você levantava a sua casa. Não faltou quem não quisesse vir morar no entorno da capela e da casa de Padre Freitas. Sobre sua liderança, a influência de pessoas foi tamanho que, em 1857, já havia muitas casas construídas, modificando o aspecto para um promissor vilarejo. Ele era visionário. E um tanto também muito empreendedor, principalmente para aquela época. Aí agora vou contar aqui um pouco para vocês como se deu a mudança da padroeira, né, de Nossa Senhora do Rosário para a nossa, até então não era padroeira, mas agora é a nossa padroeira, Nossa Senhora dos Remédios. A capela de Nossa Senhora do Rosário, a primeira de Piripiri, também construída pelo Padre Freitas, como tudo foi nessa época, também, né, Nossa Senhora do Rosário, em honra à Santa Protetora dos Escravos. Era simples, de alvenaria e telha, era uma capelazinha bem simples. E se localizava onde é hoje a pequena rua João de Freitas, que se estende desde o museu, ali naquela curva, frontalmente, e vai até a escola que tem o nome Padre Freitas. Frontalmente a essa escola, né? Vocês devem ver, né? Tem uma capela na frente do Padre Freitas, ali bem na frente mesmo, e tem um marcozinho na frente da capela. Ali, antigamente, foi a primeira igreja que teve aqui em Piripiri, né? Que era a padroeira Nossa Senhora do Rosário. Então, onde o Padre Freitas ele celebrava as santas missas e outras cerimônias religiosas. Aí, o nosso fundador sempre esteve à frente da capela, tá? No uso de suas funções eclesiásticas até seus últimos dias, até quando ele aguentou, ele ainda ia lá celebrar a missa. Aí foi quando o Antônio de Freitas e Silva Sampaio, o tenente Antônio de Freitas, que era filho do Padre Freitas, nasceu em 16 de outubro de 1853, é que a padroeira da capela foi mudada para Nossa Senhora dos Remédios, Tamboa. Capela que virou a Capela de Nossa Senhora dos Remédios. Isso se deu em função de uma promessa que o Padre Freitas fez para o filho, que era o Coronel Antônio de Freitas, nascido. Ele era recém-nascido, o Padre Freitas fez essa promessa e então nossa padroeira mudou de Nossa Senhora do Rosário para Nossa Senhora dos Remédios, Tamboa. Pela Lei 509, de 25 de agosto de 1860, o povoado Periperi é elevado à condição de distrito de paz. E, aproveitando o visível crescimento do lugar, Padre Freitas, o nosso empreendedor e visionário, doa 300 braças quadradas dessas terras a Nossa Senhora dos Remédios, numa visão de desprendimento e de fazer com que, no futuro, com a criação da paróquia, essa tivesse condições financeiras de bem continuar com o pastorio das ovelhas de Cristo, nós, os fiéis, nesse povoado. Nota-se claramente a visão altruísta e humanitária do nosso fundador. E como Bila é cultura, Bila não vai deixar você sem saber o que são as braças quadradas. As braças quadradas
aliás, a braça quadrada, é uma unidade de medida de comprimento antigo, não se usa mais, que historicamente variava, mas no Brasil, geralmente, equivalia a aproximadamente 2,2 metros. Então, deu ali um tanto que o Padre Freitas doou das terras dele para a igreja. A criação da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios se deu em 16 de outubro de 1864, né, quando o coronel Antônio de Freitas fez 11 anos de idade, né, que ele nasceu em 1853. Entende-se que nessa época da criação da paróquia, a capela de Nossa Senhora dos Remédios, ela foi transformada em igreja, ainda quando Padre Freitas estava vivo, tá? Ele chegou a ver essa transformação. Criada por Frei Luiz da Conceição Saraiva, essa é a paróquia, viu, gente? OBS, Bispo de São Luís, Maranhão. Lembramos que a primeira igreja foi inaugurada em 1884, né? Levou 20 anos para ser concluída, e demolida em 1953. Aí foi construída essa atual, onde ela permanece onde está agora. Inclusive, lá na porta tem esse ano, 1953. Agora eu sei o porquê. Antes, confesso que não sabia. Em 1862, Padre Freitas, pressentindo a aproximação de sua partida, né, dessa para melhor, e a de não deixar problemas de herança à esposa, a dona Jesuína, e aos filhos, ele redige de próprio cunho, em 6 laudas de papel, ele escreveu bastante, o seu testamento, mesmo sentindo-se muito fraco pelos anos e pela doença que ele atormentava, tá? E ele aproveita e nomeia como seus testamenteiros os seus filhos, Domingo de Freitas e Silva Júnior, Freitas Júnior, e Raimundo de Freitas e Silva. No documento, Padre Freitas relata sobre sua segunda esposa, que é a dona Jesuína, enaltecendo as suas virtudes no tratamento dado a ele na doença, os devidos cuidados na administração da casa e na criação dos filhos, o do primeiro casamento e os dela. Dona Jesuína lhe acompanhou e se dedicou ao esposo, Padre Freitas, por 28 anos, tá? Até o último dia de vida de nosso fundador. O Padre Freitas, aliás, né, agora eu vou contar para vocês como se deu a participação piripiriense na Guerra do Paraguai. Gente, Piripiri tá em todas, não perde uma. Pois bem, tivemos os nossos representantes na Guerra do Paraguai. Presta bem atenção. O Padre Freitas, ele liderava o povoado Piripiri. Então, em 8 de junho de 1865, ele escreve ao presidente da província, informando, né, das dificuldades da pequena povoação, e indica os nomes dos irmãos Antônio Gomes das Neves e Raimundo Gomes das Neves, voluntários da pátria, para lutarem em terras paraguaias, representando o nosso povoado. Para fazer o recrutamento dos praças no norte piauiense, ficou responsável o campo maiorense Lívio Lopes Castelo Branco e Silva. Enfim, nossos jovens piripirienses, piauienses
também, né? Partiram para a luta e o Brasil conseguiu ser vitorioso, né? Apesar das inúmeras percas humanas e financeiras. A volta do Paraguai, né, daquela sangrenta guerra, retorna ao povoado Periperi, infelizmente, apenas Raimundo Gomes das Neves, né? O Antônio não teve tanta sorte, mas com certeza fez bonito. Ainda na capital do Reino do Brasil, né, na época era o Rio de Janeiro, Brasília logicamente não existia, os combatentes são recebidos pelo imperador. Aí tem que ter a pérola do piripiriense, né, no meio. Ao se aproximar da tropa, viu algo diferente em um dos soldados. Era o nosso Raimundo Gomes das Neves, perfilando com os demais soldados, trazendo consigo um cachorro e um instrumento musical. Foi então que o imperador, penalizado e diante do que vira, exclamou: além dos tormentos por que passastes, ainda trazes um cão às costas, né? Porque piripiriense tem que marcar alguma coisa. Enfim, ao chegar à capital piauiense, os combatentes, aí dizer os cavalos, ao chegar à capital piauiense, os combatentes também foram recebidos pelas autoridades, né, daqui da província, com muitas festas, evidentemente. Era o dia 3 de setembro de 1870, mais precisamente às 6h30 da manhã, quando aportou no cais do rio Parnaíba a barca que trazia 140 soldados e 9 oficiais da cidade de Parnaíba, com os sobreviventes da guerra, entre eles o nosso Raimundo Gomes das Neves. Foi uma recepção calorosa, clara e evidente, com festas, discursos, paradas militares, todas pompas e circunstâncias. Em Piripiri, de certo, talvez, a chegada de Raimundo Gomes das Neves ao nosso povoado Periperi, né, na época, não teve tanta recepção, a não ser dos familiares e a alegria da noiva de Raimundo, a Joana, a Ana Joaquina Raimunda da Silva. Essa, meu amigo, ficou em êxtase, que ficou aqui esperando a promessa que a promessa se cumprisse. Por quê? Porque o Raimundo disse à noiva que, se eu voltar vivo, eu me caso com você. Promessa cumprida, né? O Raimundo saiu de uma guerra para entrar noutra. Aliás, não é o que casamento não fosse bom, ninguém casava. Mas, como dizem que casamento não é fácil, né? Então, o Raimundo saiu de uma guerra para entrar noutra. Ou seja, ele gostava de guerrear. Bom, então, com a idade já avançada e ele já muito delimitado, né, pela doença que ele estava, né, Pato Freitas caminha para a sua casa final, sempre assistido pela esposa, a dona Jesuína, os seus filhos, os seus escravos e os seus amigos. Bom, aí aqui nós entramos em uma pequena discordância, porque eu encontrei duas fontes. Em uma fonte diz que ele morreu aos 70 anos de idade, a outra fonte diz que foi com 72. Aí uma fonte diz que foi depois de uma noite de Natal, né? Que foi no dia 26 de dezembro. A outra fonte já diz que foi no dia 27 de dezembro. A única coisa que coincide dessas duas fontes é o ano, que é 1868.
Bom, não sei qual foi tudo e, assim, uma curiosidade, tá? Padre Freitas, ele não morreu aqui em Piripiri, ele morreu em Piracuruca, mas foi enterrado aqui em Piripiri, tá? Então, assim, seja com 70 anos, seja com 72 anos, tenha sido dia 26 ou dia 27 de dezembro, o importante é que Padre Freitas foi visionário, Padre Freitas foi empreendedor e que sem ele não existia Piripiri, né? Cidade do meu coração, terra dos 4i, onde cada amiga é um irmão, CM, né? Capital do mundo, terrinha e por aí vai. E o certo é que, sem Padre Freitas, no dia 4 de julho de 2025, Piripiri não completaria 115 anos de emancipação política. Então, graças ao Padre Freitas, eu pude contar essa história. E ficamos por aqui, até o próximo vídeo.